Bom dia, turma, ou boa tarde, ou boa noite. Aqui é o professor Ramon de Química, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui com o intuito de me apresentar para aqueles alunos que ainda não me conhecem, ou até mesmo aqueles que me conhecem, tá me conhecendo um pouco melhor também. E também tem um outro objetivo de eu estar gravando essas aulas, que é apresentar os conteúdos que a gente vai estar trabalhando durante esse primeiro bimestre, certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, né, meu nome é Ramon Miranda Silva, sou graduado em licenciatura em Química, ou seja, graduado, né, para poder dar aula de Química mesmo. Eu possuo mestrado em Química pela Universidade Federal de Goiás e atualmente eu faço doutorado em Química também pela Universidade Federal de Goiás. Com vocês aqui no Colégio Costa e Silva, estou trabalhando há cerca de 1 ano e meio, né, mas ao todo eu já tenho mais de 3 anos de experiência dando aulas. Certo, pessoal? Turma, vamos lá. O terceiro ano é o ano onde a gente estuda uma ramificação da química, que é o que a gente chama de química orgânica. Lá no primeiro ano, vocês estudaram os conceitos básicos de química, né? Aprenderam sobre tabela periódica, átomos, ligações químicas, né? Entre outras coisas. No segundo ano a gente estudou um pouco sobre reações químicas, cálculo de concentração, concentração comum, concentração molar, reações termoquímicas, reações eletroquímicas, certo? Reações de dupla troca, entre outros, né? São reações que a gente observa, são reações que a gente estuda, basicamente, na grande maioria, através do quê? Através não, assim, reações em sistemas inorgânicos, né? E no terceiro ano a gente dedica o terceiro ano como um todo a estudar o que? A química orgânica, que nada mais é do que a química dos seres vivos. Ou seja, a gente vai estudar como é formado, com as características e propriedades das substâncias que fazem parte dos seres vivos ou são provenientes de algo vivo. Como assim, professor? Proveniente de algo vivo? Um exemplo de química de compostos orgânicos é o petróleo, né? Mas o petróleo produz a gasolina. A gasolina, você vai me dizer, professor, que ela é algo orgânico? Olha, a gasolina ela é formada por cadeias, né, orgânicas. Por quê? Porque o petróleo ele nada mais é do que restos de matéria vegetal e animal que foi de milhares de anos atrás, que foi condensado, né, através do que? Camadas de areia, camadas de terra por cima e altas temperaturas, ou seja, alta pressão e altas temperaturas sobre aqueles compostos orgânicos dos dinossauros, por exemplo, né, restos de dinossauros que ficaram debaixo da terra, com o passar dos anos foram transformando naquela substância que a gente chama de petróleo, certo? Então, a química orgânica vai estudar isso, né? Esses compostos que são provenientes de algo que são os compostos e substâncias diretamente ligados à vida, né? Ou provenientes de algo que é vivo, né? E basicamente a gente vai estudar principalmente o que? A gente vai ver que os compostos orgânicos eles são formados a partir do elemento químico carbono. Por quê? Porque o carbono ele possui características e propriedades que dão essa característica a ele. Então, tudo que é vivo na Terra, tudo aquilo que possui vida, eles são formados por cadeias carbônicas, certo? Cadeias carbônicas aqui. Então, a gente vai estudar um pouco mais, então, como classificar o carbono, como classificar essas cadeias carbônicas, classificar, entender, né, aprender as propriedades que as cadeias carbônicas possuem, por que elas são tão versáteis a ponto de formar tantos exemplos de vidas diferentes que a gente tem, né, aqui no nosso mundo. Certo, turma? E, inicialmente, a gente vai estudar sobre os hidrocarbonetos. O que são os hidrocarbonetos, pessoal? São compostos orgânicos formados somente pela junção de carbono e hidrogênio. A gente vai ver que existem inúmeros, milhares de compostos no nosso dia a dia que são formados por hidrocarbonetos, certo? Então a gente vai aprender a classificar esses hidrocarbonetos, que nem aqui alcanos, alcenos e alcinos, vocês vão entender o que é isso. A gente vai aprender o que? A dar nome a esses hidrocarbonetos. Se vocês pegarem a bula de qualquer remédio, atrás você vai ter um nome, né, das substâncias químicas que tem lá. Aquele nome, ele tem uma regrinha, né, para poder formar aquele nome. Até nos ingredientes de muitos alimentos você vai ver lá nomes, assim que nem carbonato de cálcio, vocês vão ver lá açúcares, né, vitaminas, o nome de vitaminas, vocês vão ver que elas são formadas através de um sistemazinho que a gente vai aprender a dar nome e entender um pouco melhor sobre, né, a química orgânica que está tão presente no nosso dia a dia.
Certo, turma? Então, esses aí são basicamente os conteúdos que a gente vai estar trabalhando agora, durante esse primeiro bimestre. No próximo bimestre eu vou estar trazendo um outro videozinho, explicando um pouco melhor, assim, introduzindo, né, os conteúdos para o próximo bimestre, certo? E espero que vocês tenham um ano letivo bom, e o que vocês precisarem de mim é só me procurar, que eu estou aqui à disposição. Certo, turma? Então, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima aula.